Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar o que esperar dessa final da Libertadores. Hoje teremos um jogo tão aguardado, né? Flamengo e Palmeiras, ambos em busca de seu tricampeonato continental, né? Ambos bicampeões da Libertadores. E hoje, na busca de um tricampeonato, um time como o Flamengo, que pode acabar em branco, dois que podem até assim, acabar em branco a temporada, caso não conquiste o título hoje, né? Visto que ambos já foram eliminados da Copa do Brasil, o Brasileirão está bem encaminhado para o Atlético. Então, assim, é a temporada aí que está em jogo, pelo menos o sucesso, porque uma temporada em branco para ambos os times, com investimentos, elencos que tem, é uma temporada abaixo, né? Você pode, assim, argumentar, a gente foi bem aqui, chegou à final, mas no final das contas é aquela temporada que você olha assim, podia ter sido melhor. E essa é a única impressão final que você quer deixar, né? E assim, a gente tem um Flamengo que deve vir todo completo, né? Que é até um milagre para o time que sofreu com lesões esses últimos 2 meses, né? O foco do Flamengo foi principalmente tentar reabilitar os seus jogadores, né? Há uma dúvida sobre a condição do Jorginho de Arrascaeta, porque ele jogou no meio de semana contra o Grêmio, e apesar de ter dado um passe incrível que originou a jogada do primeiro gol, ele não está em condições físicas tão ideais assim, né? Acho que foi até bom ele jogar para o time ter um pouco de noção disso. Então pode ser que o Michael jogue em seu lugar, nunca se sabe, mas acredito que o Arrascaeta, até pelo seu poder de decisão, deva ser o titular. Mas não duvide se caso isso aconteça, né? Ele vira uma opção no banco para entrar no segundo tempo, né? Nunca se sabe, né? Fato é que a zaga do Flamengo vai vir totalmente titular hoje também. Isla e Felipe Luiz nas laterais, Rodrigo Caio e Davi Luiz como zagueiros, né? É um conforto para o Flamengo, visto que as opções do banco de reservas não são tão confiáveis, são jogadores que oscilam demais. E o meio-campo também vem completo. Vai ter o Andréas, vai ter o Everton Ribeiro, vai ter o William Arão. Então, assim, tudo aí pelo jeito dentro dos conformes, né? E assim, do lado do Palmeiras, fica aí a imprevisibilidade, né? Porque se de um lado já é esperado que a gente possa encontrar em questões de elenco, o Flamengo já tem um 11 inicial bem definidinho, o Palmeiras não, né? Porque o Abel Ferreira, durante toda essa passagem dele pelo Palmeiras, ele muda demais as escalações, não tanto os esquemas, ele até faz um esquema diferente ali, mas o foco dele normalmente é o 4-2-3-1, né? Mas ele muda bastante as escalações. Isso é pro bem ou pro mal. Tem hora que funciona, mas tem hora que não funciona, né? E eu acredito que ele vai tentar ir com uma postura mais agressiva do que ele foi contra o Atlético Mineiro, mas ao mesmo tempo ele não vai pro ataque total, até porque esse não é o estilo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um técnico mais reativo, é um técnico que tenta explorar falhas de adversários. Ele não é um Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele é um cara mais propositivo, já é um cara que tenta pautar mais o ritmo do jogo, né? Tenta atacar mais. Óbvio que ele tem certo nível de pragmatismo muito menor do que o do Abel Ferreira, né? Então, assim, eu acredito que ele vai colocar o Scarpa de titular. Eu acho que esse aí é a grande questão do time, né? Porque o Scarpa estava indo muito bem no início da temporada e por algum motivo desconhecido o Abel colocou ele no banco. Ficou no banco muito tempo e agora que ele voltou, o time se acertou muito na fase ofensiva do campo. Ele é um cara que pode machucar o Flamengo em áreas que há muita fragilidade. Bola enfiada e cruzamentos. O Flamengo tem uma zaga confiável, talentosa, mas uma zaga com mais idade que tende a sentir mais o desgaste físico e que não é muito veloz. Tanto o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, no próprio Isla, não são jogadores velozes. Isso também pode fazer com que o Abel espere mais, abaixe as linhas e tente jogar em velocidade. Porque com a bola enfiada do Scarpa e os jogadores que ele tem, ele pode machucar essa defesa do Flamengo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, ele pode adiantar as linhas, explorar os cruzamentos, porque é um time que teve muitos gols sofridos em bolas aéreas, né? E o Scarpa é um dos melhores em questões de bolas enfiadas, cruzamentos, tanto não é à toa, lidera a temporada aqui no Brasil em assistências, né? Tem o Rafael Veiga, que está jogando muito futebol, faz muito bem o papel de infiltração, ele é um cara que coloca-se no papel de meio atacante, mas pode ser um falso 9, pode jogar até mais adiantado, muita versatilidade, muita inteligência, desloca bem a marcação. Tem o Dudu de outro lado, também é um jogador muito bom. E esse trio, né, o Scarpa, o Veiga e o Dudu, eles conseguem variar as posições, mudar, trocar. Isso é importante porque deixa o time mais versátil, deixa o time mais perigoso. Então o Palmeiras tem muito poderio ofensivo. O problema é que acho que o problema mesmo do Palmeiras, falta um centroavante de referência. Isso não é o Rony. O Rony é um jogador que normalmente é mais pelo lado, e assim a gente tem que convenhamos, o Rony não é um craque, né? Ele não é lá um jogador de excelente nível, ele tem os seus momentos, mas é um jogador que oscila bastante. Não à toa, quando chegou no Palmeiras, ficou 17 jogos seguidos sem marcar um único gol pelo clube, né? Então, assim, agora depois, ele com o Abel Ferreira, ele melhorou, mas aí, assim, tô longe de achar que ele é um cara extremamente diferenciado, mas ele pode ser útil ali no papel de centroavante
centroavante, né? Já foi dito aí por alguns repórteres que o Abel Ferreira deve escolher o Felipe Melo, né? Eu sei, assim, todas as pessoas odeiam com razão o Felipe Melo, né? Não só por ele ser um idiota e ter esse estilo ridículo dentro de campo, mas porque em 2010 ele nos custou o que poderia ser uma Copa, né? O Brasil estava bem na Copa de 2010, né? Ele dá assistência pro gol do Robinho contra a Holanda, mas faz aquele segundo tempo desastroso, né? Muita gente falou lá que pagaram o Felipe Melo para entregar, porque sempre tem essas teorias. Quando o Brasil perde uma Copa é porque a gente entregou, não é porque o oponente foi melhor. Naquela Copa, pagaram o Felipe Melo para entregar. Gente, ele é um idiota, é por isso que a gente perdeu, é por isso que ele cometeu aquelas bobagens, é por isso que ele foi expulso lá, quase pisoteando o Robin quando o time tava perdendo. Então, assim, a gente perdeu por causa disso. Mas não dá pra negar que ele tem qualidades, né? Ele é um jogador que tem qualidades, é um cara que tem bom passe, ele é bom em marcação, né? Ele bate bastante, mas é um jogador que tende ali a ajudar o Palmeiras, ainda mais em questões de experiência, né? Então, assim, interessante olhar para isso, né? A zaga do Palmeiras, ela tende a ser sólida em bons dias, né? Porque se a gente olhar no Brasileirão, é uma das defesas mais vazadas. Mas acredita-se que o elenco titular é uma zaga bem complicadinha ali de se penetrar e o goleiro deles, o Everton, é muito bom. Então, assim, o que eu acredito que o jogo vai acontecer? É muito imprevisível, acho que por isso que essa final ganha elementos especiais. Mas, gente, não duvidem, esse jogo pode ser pior que Santos e Palmeiras ano passado, que foi um jogo horroroso. Foi o jogo da anarquia tática, assim, não teve, foi inacreditável aquele jogo como foi ruim. Agora, esse jogo tem potencial para ser muito bom, mas tem potencial para ser muito ruim. Eu acho difícil ficar no meio termo. Esse é o jogo, ou é muito bom ou é muito ruim. E eu não duvido que seja muito ruim, então por isso que eu não vou com expectativas tão altas, apesar de ser um confronto bem interessante, né? E longe de achar que é a maior final da Libertadores da história, gente, não é. River e Boca foi há poucos anos atrás aí, teve uma grande final, o time de Marcelo Galhardo, né? O River de Galhardo e o Boca Juniors de Esqueloto, né? São dois times que foram bem legais. O Esqueloto foi bicampeão argentino em sequência, o River do Galhardo ganhou a Libertadores, né? Acho que foi a segunda vez, né? Aquela vez que o River ganhou a Libertadores. Mas o fato é que é um jogo bem divertido e bem interessante que tende a ter esses ingredientes. Eu acredito que o Flamengo vá ter uma postura mais agressiva, até porque esse elenco funciona melhor assim. É um elenco que funciona menos em questões de contra-ataque. É só olhar contra o Atlético Mineiro que eles tentaram ir pra cima antes de abaixar as linhas. Mas, naquele negócio, a gente tá falando do Renato, a gente tá falando do Jorge Jesus. Ao primeiro gol do Flamengo, pode apostar. O Renato vai estacionar o ônibus, né? O Park the Bus, né? A gíria lá que foi usada muito com o José Mourinho, né? De estacionar o ônibus, abaixar as linhas e trancar. Ele vai fazer isso porque o Renato é um técnico muito pragmático também. Ele pode ser um pouquinho mais ousado que a média brasileira, mas ele tem um nível de pragmatismo extremamente elevado, assim como o próprio Abel Ferreira. Então, é um jogo que acho que é muito possível assim, se um time marca um gol, ele deve abaixar as linhas até colocar os 11 jogadores dentro da grande área. Não duvidem disso, tá? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.